Porque tem um aspecto, e eu juro que a gente caminha para essa parte final, onde a gente vai falar um pouquinho mais da sua atuação nos subúrbios, porque a gente tem como elemento comum aqui que nos divide o fato de todos nós sermos suburbanos, e sabemos que existe um processo de segregação socioespacial, que também é político, e muitas vezes é o lugar onde a religião se expande. A gente sabe que nos lugares de escassez, muitas vezes, infelizmente, né, se proliferam os falsos profetas, porque eles aproveitam da possibilidade de vender uma esperança de algo, né, ser melhor na vida de alguém. Eu fiquei ouvindo você falar o tempo todo pensando que parece uma contradição evangelizar, questionando e expondo a fragilidade da... Mas eu estou fazendo exatamente como Jesus fazia. Perfeito. Exatamente, porque ninguém bateu mais no status quo religioso do que Jesus, que foi quem o matou do ponto de vista histórico. Você fez essa pergunta. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Do ponto de vista histórico, foram os religiosos judeus. Na minha opinião também. Os romanos cumpriram a tarefa, porque não era permitido aos judeus fazerem aquela execução, muito menos na época da Páscoa. Agora, os romanos e o pobre do Pilatos fez de tudo para tirar Jesus da cruz e não conseguiu. A religião venceu. Se você não o matar, você não é amigo de César, nós vamos te denunciar. Foi pressão de todo lado. Então, religião e Deus não tem uma coisa nada a ver com a outra. E menos ainda religião e Jesus. Então, para você evangelizar, falar boa nova, infelizmente, você tem que enfrentar a religião, porque a religião é a anti-boa nova. E você trabalha no Bangu 1, né? Você tem que enfrentar. Bangu 1, em tudo que é favela. Eu lancei o Rio Desarme. Eu ia entrar no Complexo de Israel. É aí que eu queria chegar, porque... E eu pegar um gancho da Páscoa, que eu lembro da minha avó, olha que coisa engraçada. A minha avó, uma pessoa que era nordestina, do interior do Nordeste, não pôde estudar, analfabeta, eu lembro dela, ela já... infelizmente, né, já foi, mas ela falava com clareza assim, ó, Páscoa, Sexta-feira Santa não é para não comer carne, isso é bobeira. O importante é a gente refletir sobre como e a quem a gente pode ajudar. Isso para mim me marcava muito, porque, de fato, você ter uma pessoa que tem uma autocrítica dentro de uma sociedade onde muitas vezes a religião te impõe uma visão única, né? E eu tô pegando isso dentro dessa visão única e enviesada para tentar entender como, né, o neopentecostalismo, como um segmento. É importante deixar claro que a gente está falando de alguns segmentos, né, porque existe uma série de pessoas que estão ali de boa fé. Mas como é que isso pode gerar uma coisa que para mim é tão controversa, mas que existe, né, um traficante que se diz um Messias, que resgata o Jacques Bossuet e diz que ele é a teoria do direito divino, ele é o enviado de Deus para governar segundo as regras próprias aquela comunidade, né? Como é que você lê isso, mestre? Ele é apenas um traficante da favela e não da Casa Branca. É só isso. No mais, companheiro, tá tudo igual. Quando é que foi diferente, é a pergunta. É verdade. Não foi. Nunca foi diferente. Ele é só ali da favela. É que a manipulação faz com que você enxergue diferente a mesma coisa. Só porque o cara tá ali com pé de chinelo, andando para lá e para cá, com o rifle, com o fuzil dele na mão. E agora, o que tá ali todo de laranja na Casa Branca... É exatamente um ser infinitamente mais perverso do que o aqui do Complexo de Israel. E o Netanyahu, lá em Jerusalém, é infinitamente pior do que o rapaz do Complexo de Israel aqui. Mas se eu subir lá no Complexo de Israel, não tem bala contra mim de natureza nenhuma. Você é bem-vindo. Eles me respeitam, porque eles sabem fazer a diferença. Sempre souberam. É verdade que mudou muito do tempo que eu subia em qualquer lugar, entrava em qualquer favela, vivia nos presídios. Mas, por exemplo, não sei se vocês conhecem o podcast do pessoal de Bangu 1, que está no ar. 01 Sobreviventes. Sim. 01 Sobreviventes. Eu batizei boa parte deles ali. Hoje eles têm um podcast, todo mundo crente, evangelizando uns aos outros. Tem uns 2 meses eu fui lá, dei 1 ou 2 entrevistas lá para eles. Só gente querida.
Já fizeram de tudo na vida. E aí o senhor me batiza, eu digo, claro, sem nenhum problema. Eu estou falando de coisas que eu comecei há 40 anos atrás com eles. Eu estou fazendo ministério há quase 52 anos. E comecei o tempo todo com malucos. O meu primeiro público-alvo foram os hippies em Manaus, o pessoal que ia atrás de cogumelo e ayahuasca e tudo mais. Tinha uns 4 mil em Manaus, que era a capital do alucinógeno natural. E todos os meus amigos e as elites de Manaus, de onde eu era originário. Porque o meu avô foi governador, foi prefeito, foi um monte de coisas. E eu, antes de aprender com o Evangelho a prática do bem material, eu aprendi com o meu avô, agnóstico, como o meu pai, que só se converteu depois, mas que parou de querer qualquer envolvimento com política, porque ele constatou que era o pior lugar para ajudar o próximo era na política. Isso há 80 anos atrás, onde a política só tinha de corrupção a demora burocrática. Mas ele falou, não, isso aqui não é para ajudar o pobre, é para ajudarmos uns aos outros. E as nossas influências parou, comprou uma casa que era um hospital inglês e passou a atender 120, 150 pessoas de graça, ele mesmo sendo médico dessas pessoas, sem ganhar nada, tratando as feridas dos doentes nessa casa que cabiam até 200 pessoas morando lá. Então seguiu Jesus, né? Seguiu Jesus. E não fez isso em nome de Jesus. Sem saber, ele estava fazendo, ele era o próprio Jesus no processo da ação, mas não no discurso e na fala. Então, essa influência já viaja no DNA da minha família, pegou todo mundo na minha família, especialmente meu pai, que era um agnóstico humano, generoso. Quando ele ganhou a consciência do Evangelho de Jesus no ano de 1967, aí isso tudo que já estava presente nele em estado latente ganhou consciência, percepção e objetivação de ação, e o papai fez coisas extraordinárias em todas as áreas, incluindo essa área do atendimento aos ribeirinhos amazônicos. Tem um movimento até hoje em Manaus com 5 barcos hospital que foram criados pelo meu pai. Caramba! Quando a gente foi de volta para o Rio por causa do golpe, a gente veio para cá por causa do golpe militar, ele, orando e jejuando depois de convertido, ele teve uma visão espiritual genuína de um índiozinho, sozinho, na floresta amazônica, sem ninguém para compartilhar amor com ele. E aí ele começou como a gente teve seringais e castanhais, isso tudo, nos áureos tempos, no século XIX e início do século XX, e ele cuidou disso tudo, ele tinha uma intimidade profunda com a originalidade amazônica. E aí um dia ele chegou em casa e falou para minha mãe, nós vamos voltar, vou fechar os meus escritórios, eu não quero mais ganhar dinheiro com a advocacia, nem com o empresariado, eu vou voltar, vou dar tudo que a gente tem. E ele voltou, sabe a história do São Francisco? É a história do meu pai. Só que ele tinha muita grana e entregou tudo, não era herança de nada, ele pegou, não quero mais nada, voltou para viver com 2 salários mínimos, um cara que tinha milhões e milhões e milhões. Nossa. E aí eu ajudei a pintar o primeiro barco que a gente fez para começar a visitar os interiores do Amazonas, que história, né? Atendendo as pessoas, os ribeirinhos e tudo mais. Hoje tem 5 barcos enormes. Qual o nome do No seu hospital. avô? Meu pai, pai. eu sou o filho, ele é Caio Fábio da Araújo. Olha, caramba. Eu sou o filho, Caio Fábio da Araújo, Foi filho. ele do outro. E o seu avô era? Hã? E o seu avô era?
Meu João Fábio. João Fábio. Tio da Fábio. Araújo. Você tem irmão ou é só você? Eu tive um irmão que partiu para a eternidade com 19 anos de idade num acidente de carro, como eu também tive um filho que partiu aos 22 anos de idade num acidente de carro. Nossa. Aí, hoje, eu gerei 5 filhos, a minha mulher gerou 3, um deles foi para a eternidade e um outro filhinho meu partiu bem pequeno. Então, a soma dos nossos filhos são 6. Mas Família está grande. todo mundo adulto. Meu filho mais velho já está fazendo 50 anos. Olha que só. É bonito. Nossa, que linda a história do teu pai. Por isso que a gente vê a presença dele em você. Amém. Eu tenho muita alegria disso. Que legal.